Olá, meus alunos da Mineração 2020. Continuando a falar sobre desmonte de rocha, nós falamos da importância da perfuração como um todo, né? Que é o que ela vai auxiliar no desmonte. A perfuração é basicamente 80% de um sucesso de uma detonação. Antes de nós falarmos sobre os equipamentos que nós utilizamos para executar a perfuração, nós falaremos sobre os acessórios de perfuração. Por que nós falaremos sobre esses acessórios? Porque eles envolvem uma grande quantidade de recursos financeiros, ou seja, a aquisição desses materiais ela tem um custo elevado. E se nós não tivermos um controle bem definido, nós podemos estar incorrendo em um prejuízo, ou seja, o nosso custo vai estar mais alto do que o nosso lucro. E isso para nós não é uma coisa boa. Já pensaram? Nós trabalharmos em uma empresa que não está dando lucro, onde a nossa operação ela está se tornando onerosa, né? Então nós temos que ter o custo, sim, né? Nós não conseguimos produzir sem gastar, porém temos que gastar o mínimo possível. Por isso que nós falaremos da importância da preservação e conservação dos materiais de perfuração. Em uma mina a céu aberto, nós podemos ter bancadas variando entre 12, 15 e antigamente até 18 metros. Hoje, devido à estabilidade das bancadas, por segurança, para melhor remoção do material, opta-se em bancadas geralmente entre 12 e 15 metros. E para isso, para que seja feita essa perfuração, é necessário a utilização de além dos equipamentos de perfuração, que são as perfuratrizes, o material que a gente chama de material de extensão. A coluna de perfuração para uma perfuratriz, geralmente ela é envolvida por um bit na ponta, né? Aquele que vai direcionar o furo, um bit, geralmente haste, luva de acoplamento e punho, né? É basicamente esse conjunto. Quando você tem um diâmetro menor de furos, por exemplo, você tem 3, 4, 5 polegadas, geralmente você utiliza bits retrácteis, né, para fazer essa perfuração. Mas quando você tem um diâmetro maior, né, você tem, por exemplo, um diâmetro de 6 polegadas, de 8, né, de 12 polegadas, geralmente você usa o que chamamos de coroa tricônica, né, que é uma coroa que tem os dentes diamantados e vai se fazendo a perfuração, né? Geralmente essa perfuração ela é feita com perfuratrizes que têm uma maior potência, né? Já as que são feitas com bits com diâmetro 3, 2,5, 3, até 4, 5 polegadas, pode ser com uma perfuratriz de menor potência. Porém, todo material de perfuração ele é um material que ele envolve muito custo. Então, o que é necessário? É necessário se preservar bem o material, fazer o uso, né, de uma maneira eficaz, evitando os desgastes, né, e retirando esse material de operação quando ele tiver aquela metragem, né, concluída. Vale lembrar para vocês que algumas empresas, né, o que elas fazem? Elas contratam um técnico de mineração para cuidar especificamente desse material, devido ao seu alto custo. Então, quais são os pontos que ele tem que observar, né, que a gente deve observar? O funcionamento do nosso equipamento, da nossa perfuratriz. Se ela está operando normalmente, se as pressões, né, de avanço e de percussão estão sendo colocadas de acordo, se os furos, quando são feitos, né, está havendo
nós estamos conseguindo soprar os furos, limpá-los. Se, no caso dos bits, se na saída dos bits, né, que a gente chama as saídas de ar, está tendo uma circulação de ar que vai refrigerar o bit para que a vida útil dele seja bem controlada. Se a fiação está contento, né, geralmente você tem um número de furos ou um número de metros que um bit pode fazer, né? Após essa metragem, ele deve sair para se fazer uma nova fiação, né? Então, com relação às hastes, né, devemos verificar a rosca T38, se essa rosca tá bem preservada, se é necessário se passar uma graxa grafitada, né, uma graxa que tenha grafite na sua composição. Por quê? Porque ela, ao acoplar, né, e fazer a perfuração, ela vai tendo desgaste. Se não houver essa lubrificação, não é possível se ter um desgaste contínuo, um desgaste bem controlado. As luvas, né? Nós deveremos olhar na rosca da luva, né? Quanto que se ela ainda está preservada ou se ela tem muito desgaste. Geralmente a luva, como ela é um material mais barato, então o que se faz? Não se troca todo o conjunto, haste, luva e bits. Geralmente se troca a luva, né? Porque como ela tem o custo menor, então se tiver uma luva com um gasto excessivo, a gente troca e coloca uma nova, né? O punho, também nós devemos verificar a lubrificação, o aquecimento, né? E a metragem que ele pode realizar, né? Esse é um trabalho técnico que geralmente deve ser feito por um técnico de mineração, né? E aí ele vai conseguir programar uma utilização correta e também, né, ele consegue baixar o custo da operação, né? Se tem um bom rendimento o material de perfuração, ele vai conseguir trabalhar bem esse material, sendo que ele consegue baixar o custo da perfuração desse material, tá? Ele envolve diretamente o custo operacional. Então, por exemplo, vejamos, se nós temos programado para o nosso mês um consumo de, por exemplo, vamos supor que de 25 bits de 3 polegadas, vamos supor que cada bit custa R$400, né? 4 vezes 25, né? 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8, 10, né? São R$10.000. Já pensou se nós fazemos uma programação para a utilização desses 25 bits no mês e chega lá no dia 15, todos eles já foram consumidos, todos desgastados? Então, quer dizer, aquele dinheiro que nós gastamos, aquele 10 mil, né, ele não satisfez aqueles 30 dias. Então, nós vamos ter um custo adicional. Então, quer dizer, ali pode ter acontecido uma falha do material, ou um desgaste excessivo, ou um uso excessivo, a não parada para a fiação, né? Então é importante nós, como técnicos, ter esse olhar, né? O material de perfuração é um material muito caro e deve ser assim tratado, né? Com bastante zelo, com bastante rigor. Por quê? Torno a repetir, toda operação só tem sucesso se ela é bem acompanhada, bem observada e bem controlada. Aí nós teremos certamente um custo baixo.